obrigado. Boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Legal, seja bem-vinda. É isso aí. Vamos Obrigada. começar falando Sempre um então prazer sobre... Prazer é nosso. Sobre esse crescimento econômico da zona do euro, né, que foi mais forte aí do que o anteriormente esperado no primeiro trimestre, que mostraram aí dados revisados, né? O emprego também aumentou, mostrando aí que a zona do euro expandiu no ritmo sólido visto aí no final de 2021, apesar da guerra, né, do conflito lá na Ucrânia. Então, como que você explica aí essa retomada, essa melhora nos resultados? Olha, esses movimentos, eles são muito motivados pelas políticas que foram levadas a cabo depois da crise gerada pelo Covid, né? Então, essas economias, elas passaram por um processo muito forte de política monetária estimulativa e de política fiscal estimulativa. Aí, no início desse ano, começou essa guerra e essas economias, elas se mostraram muito mais resilientes do que inicialmente imaginado. É óbvio que tem algumas economias que estão sofrendo mais, e aqui eu falo especificamente da maior economia do bloco, que é a Alemanha, porque a Alemanha é extremamente dependente da energia que vem da Rússia. Então, a Alemanha é o país que mais sofre, mas os outros países que compõem esse grande bloco, eles não têm sofrido tanto como inicialmente imaginado e acabam segurando ou evitando que esses números em relação ao nível de atividade, em relação ao emprego, piorem de forma mais acentuada nessa região. Legal. Ô Carla, a confiança dos investidores aí na zona do euro, ele subiu mais do que o esperado em junho, o primeiro aumento aí após a invasão russa da Ucrânia, mostrou uma pesquisa nesta terça, já que muitas empresas ainda não sentiram tanto o impacto da inflação e dos gargalos de fornecimento quanto temiam. O índice Centix, né, para a zona do euro, ele subiu aí para menos 15,8 pontos em junho, de 22,6 em maio, que tinha sido o valor mais fraco desde junho de 2020. A pesquisa da Reuters, ela apontava mais uma leitura de menos 20 em junho. Queria saber quais motivos você destaca para esse número tão abaixo do esperado. O que indica esses dados? Primeiro, eu acho que a inflação por lá, ela é muito menor do que a gente atravessa aqui no Brasil, mas ela é muito mais expressiva em termos de que eles não estão acostumados com uma inflação tão elevada. Então, isso acaba evitando ou reduzindo muito a capacidade de consumo daquelas regiões que elas são muito motivadas pelo consumo local, né? Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, que a gente tem uma grande exposição aí ao mercado internacional e depende da demanda internacional, eles dependem da própria demanda, né? Então, quando tem uma corrosão do poder de compra, quando a inflação está muito alta, eles sentem de forma mais expressiva, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por lá, na zona do euro, apesar de termos esses problemas relativos à guerra, que atrasam as entregas, que, enfim, geram todos esses problemas que nós já conhecemos, que são problemas antigos e foram enfrentados por outros países também, de outras formas, principalmente quando nós saímos ali da crise do Covid, por conta de uma demanda muito elevada, esses países e essas regiões, eles, além de ter um potencial de atividade muito grande, eles acabam não sofrendo tanto porque o Banco Central Europeu ainda não levou a cabo uma política monetária mais restritiva, né? Nós vimos isso no Brasil, nós vimos isso nos Estados Unidos, mas o Banco Central Europeu, que manipula e leva a cabo a política monetária por lá, ainda está com a taxa de juros zerada, o que permite que as pessoas, que a população, que as famílias se endividem para continuar consumindo, né? Sem pagarem juros muito elevados, e isso faz com que não ocorra um desaquecimento da demanda, que mantém esse nível de atividade mais alto. Então, essa é uma característica hoje da economia local, dos países que compõem a zona do euro, e que não é visto mais nas outras economias em desenvolvimento, e que também não é visto mais nos Estados Unidos e em alguns países desenvolvidos, como é o caso, mais uma vez aqui, né, dos Estados Unidos, como é o caso do próprio Reino Unido, que também já começou esse início de aperto monetário, esse ciclo de aperto monetário. Falar um pouquinho sobre o Japão, né, que já teve divulgado há alguns dias, mas o PIB, né, mas os resultados aí deixaram algumas dúvidas. A economia do país aí encolheu, né, pela primeira vez em 2 trimestres, no período aí de janeiro a março, justamente quando as restrições aí contra a Covid atingiram aí o setor de serviços
e o aumento dos preços das commodities aí acabou criando novas pressões, né? Levantando aí preocupações sobre uma retração mais prolongada. Quer dizer, a terceira maior economia mundial caiu aí uma taxa anualizada de 1%, né, nesse período aí de janeiro a março. Quais que são, então, os fatores aí, na sua opinião, que contribuíram para essa queda? Em primeiro lugar, nós temos uma perda nos termos de troca, né? Enquanto as economias que ofertam mais produtos menos industrializados, commodities, passam por essa valorização, né, dos seus produtos em relação aos produtos mais industrializados, acontece um movimento oposto com essas economias que ofertam esses produtos mais intensos em tecnologia, como é o caso do Japão, né? Então, esse é o primeiro ponto que explica parcialmente esse movimento. O segundo ponto é que a própria inflação, apesar do Japão ser um país que não apresenta uma inflação mais elevada, né, por hora, agora ele começa a mostrar um nível inflacionário um pouco diferente, então isso acaba afetando a economia também, tá? Esses são os dois principais movimentos, e a gente precisa lembrar que esses produtos que são ofertados por eles atendem os mercados que estão sofrendo algum frisson mais expressivo nesse momento. Então, nós temos aí tanto os principais países da Europa, que têm sofrido com a guerra, no caso da Alemanha, que têm sofrido com uma inflação mais elevada, no caso dos outros países, né, o que limita o consumo das famílias, como nos Estados Unidos, que também tem um nível, um início do ciclo de aperto monetário agora, e, portanto, e uma inflação mais elevada, né, somada a uma inflação mais elevada, e, portanto, o início de um desaquecimento da demanda. Então, todos esses fatores formam aí praticamente uma tempestade perfeita para esses países que estão mais expostos e que trabalham mais com produtos elaborados e de alta tecnologia. Agora, Carla, aqui no Brasil não tá sendo diferente, né? O mesmo PIB avançando aí 1% no primeiro trimestre, vários outros indicativos eles mostram que a economia local está passando aí por um período turbulento, né? Essa semana saiu o IPCA referente ao mês de maio, e na semana que vem o Copom divulga mais uma taxa de juros. Quais são, então, as suas expectativas? Para o IPCA, nós não devemos ter muitas mudanças, né? A gente é surpreendido mês após mês com uma inflação mais elevada. Esse movimento deve continuar. Essa inflação ela tende a vir um pouco menos intensa do que nós vimos nos últimos meses, por conta de que alguns choques já foram absorvidos, mas ainda assim ela tende a ser muito elevada. Então isso traz um viés, obviamente, ruim para o Copom, né? A gente precisa lembrar que na semana passada nós tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre, e o Brasil apresentou um crescimento de 1%, praticamente todas as casas revisaram a expectativa de crescimento para o Brasil, né, a despeito do que tem acontecido no mundo, que acontece uma revisão no sentido oposto, no Brasil tem acontecido uma revisão que mostra um crescimento ou uma expectativa de crescimento maior, né? Então, nós temos aí basicamente dois vetores que são olhados pelo Banco Central para definir qual vai ser a política monetária. Um vetor inflacionário forte, de bastante pressão, problemático e que já não é de hoje, e uma atividade maior, né, que permite, inclusive, que o Banco Central leve essa política monetária para um terreno ainda mais contracionista, né? Então, nossa expectativa é de um comunicado que mostre a não complacência da instituição em relação a essa inflação elevada, principalmente porque ela está contaminando o ano calendário de 2023, o que é super preocupante, né? E, de certa forma, um comunicado bastante duro, mesmo que a taxa de juros, a magnitude do reajuste dessa taxa de juros não seja tão intensa como nós vimos nos outros comunicados, e por isso eu digo porque o Banco Central já deixou a porta aberta para um reajuste de menor magnitude, né? Então, acho que deve ser mais ou menos essa tônica do comunicado da próxima quarta-feira. Cara, o que a gente pode falar ainda, né? A gente teve ontem, depois aí de um certo atraso aí, divulgação dos números do CAGED aí, né? Um saldo aí dos empregos aí no Brasil, né? Com a criação de 196 mil empregos com carteira assinada aí no mês passado, em abril, né? Inclusive com 4 aí dos 5 grandes grupamentos aí de atividades econômicas registrando saldo positivo, com destaque para o setor de serviços, né? Qual a análise que você faz sobre mais esse dado? Olha, serviços, a gente está atravessando agora um período que é ainda de
volta da demanda sobre esses itens, né? Esses itens eles ficaram represados por um bom tempo, com as pessoas não podendo consumi-los por conta das restrições da pandemia. Então, basicamente, toda a demanda das famílias, toda a demanda da população brasileira, ela havia migrado para bens, para produtos, né? E agora, com essa possibilidade de consumo de serviços novamente, há uma volta dessa demanda sobre esses serviços, e é por isso que nós vemos essa característica dentro dos dados de emprego, né? A CAGED mostra isso, a própria PNAD mostra isso também, né? Agora, esse movimento, ele é um movimento de curto prazo, né? Ele é um movimento de curto prazo, assim que esse movimento de represamento acabar, nós perdemos isso que é o principal motor do aumento de nível de emprego nesse momento, tá? Então, é um dado de curto prazo, é um dado que não tem força para perpetuar ao longo do tempo, tá? E o outro dado interessante de a gente analisar sobre essas pesquisas, principalmente sobre o CAGED que foi divulgado ontem, é que nós tivemos uma revisão em relação aos dados do mês passado, né? Foram dados, se eu me recordo bem, era na casa dos 100 mil, né, na casa dos 3 dígitos, na verdade 6 dígitos a criação de empregos do mês passado, e houve uma revisão que trouxe para casa dos 5 dígitos, né? Então a gente teve um aumento do emprego nesse mês, mas a gente teve um aumento do emprego no mês passado também, mas em magnitude menor do que era imaginado, né? Isso mais uma vez mostra que, apesar da nossa economia estar crescendo, estar empregando, ela ainda emprega a um nível muito baixo e não condizente com um crescimento da atividade sustentável, tá? Então, acho que essa é a principal mensagem quando nós olhamos para os dados de mercado de trabalho. Ô Carla, com relação aí aos combustíveis, que ainda continuam aí sendo uma polêmica no Brasil inteiro, especialmente em Brasília, isso continua contribuindo para o aumento da inflação? A gente vai ainda ver essa situação, pelo menos aumentando aí, ou sendo destaque, quem sabe, ainda nos próximos meses, porque a gente está vendo aí que o Bolsonaro está querendo fazer uma coisa, fazer outra, mas a gente está em época de eleição e a gente sabe que ele já vai ter dificuldades aí, tanto com o Senado quanto com os governadores aí na questão do ICMS, né? Uhum. Bom, eu diria que essa questão dos combustíveis, ela vai ser cada vez mais falada daqui para frente, tá? E sim, já adianto que nós teremos pressão inflacionária, embora isso não esteja acontecendo neste momento. Faz algum tempo já que a Petrobras reajustou os preços dos combustíveis para manter a paridade de preços internacionais, que é o que dita o ritmo, a política de preços da Petrobras hoje, mas nós já estamos aí com um represamento, no caso da gasolina, superior a 30%, tá? Então, temos sim um reajuste contratado. Esse reajuste, ele ainda não foi repassado, mas ele deve vir, não nessa magnitude dos 30%, mas deve vir. E o que, na nossa análise, não fez com que ele tenha vindo ainda é justamente a tramitação dessas propostas de alteração nos tributos, né, especificamente no ICMS, que passa pelas casas legislativas e hoje está dentro do Senado, tá? Então, uma vez que tenha saído uma solução, né, dessas casas legislativas, hoje a proposta vigente é de que haja uma redução do ICMS para 17%, né, embora o nosso presidente tenha falado algo diferente ontem à noite, mas hoje o mais provável de acontecer é uma redução para esses 17%. E mesmo assim é muito difícil que isso aconteça, porque os estados deixam de arrecadar, né? Então, para a esfera pública, de modo geral, muda o ente em que perde com essa arrecadação, mas a esfera pública, de modo geral, deixa de arrecadar, né? Ou perde o Estado, ou perde a federação. Dito isso, ontem nós tivemos aí uma fala do Jair Bolsonaro, no sentido de que se os estados zerassem, quisessem zerar esse ICMS, a União arcaria com, ou retribuiria, né, não deixaria que eles tivessem perdas em decorrência dessa arrecadação, ou seja, repassaria essa perda em outros formatos para os estados. Mas isso é muito pouco provável que aconteça, embora esteja fazendo muito preço nos mercados hoje. E por que eu digo isso? Primeiro, porque os estados eles não vão deixar
abandonar um modelo que é certo, com base no ICMS, por uma promessa que foi feita por uma fala específica do presidente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós sabemos que o Ministério da Economia, os técnicos do Ministério da Economia não são tão favoráveis assim a essa proposta, embora nós tenhamos visto falas aí do ministro da Economia recentemente. Então, este é o outro ponto. Tá? Acho que tem mais alguns pontos adicionais que são, neste momento, essas propostas, elas estão sendo vistas como bodes na sala, né, para colocar pressão e catalisar as negociações, os projetos que já estão em curso. Então, não é provável que isso se torne uma das principais vias de resolução do preço dos combustíveis. Tá? Esse é o terceiro ponto. Então, é muito provável que nós não tenhamos alguns movimentos que trariam um arrefecimento no preço dos combustíveis no curto prazo. Pensem comigo, se hoje a principal proposta é a de que haja uma redução da alíquota de ICMS, uma equalização, né? E ela fica em 17%, poxa, nós sairíamos ali da casa dos 27% para a casa dos 17%. Só que o preço dos combustíveis está represado em mais de 30%. Né? De acordo com a política de preço da Petrobras, ele precisa ser repassado. Então, nós ainda teríamos, mesmo com essa mudança na alíquota do ICMS, um repasse positivo sobre o preço dos combustíveis. Tá? Em suma, isso significa mais inflação para os próximos 6 meses. Pois é, a situação parece que está longe de ser resolvida. Carla, muito obrigado, então, pela participação aqui com a gente hoje, pelos esclarecimentos. A Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, conversando com a gente aqui da BMC News hoje. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado. Obrigada eu. Boa tarde para vocês e até mais. Tchau, tchau. Boa tarde, até mais.